Vamos conversar então com o nosso especialista CNN em economia, Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente mais um dia, nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Pri, tudo bem com você? Tudo certo. Sérgio, queria aproveitar esse gancho aí dessa discussão sobre IPI para perguntar justamente qual que pode ser o efeito em preços para o consumidor final, porque muitas dessas decisões que estão acontecendo e ao mesmo tempo, elas não estão chegando, os efeitos da redução não estão chegando em toda a sua magnitude para o consumidor final. Tem tributaristas que falam que se as decisões fossem mais escalonadas e não todas tomadas ao mesmo tempo, talvez o efeito final para o consumidor seria melhor. Também dizem que na cadeia as empresas elas estão embolsando uma parte dessa redução de custos e não passando para o consumidor final. Qual que é a tua expectativa? Você acha que essa redução de IPI ela vai trazer redução de preços e em qual magnitude? Pois é, Pri, é um pouco isso mesmo. É diferente do que a gente viu acontecer no ICMS de combustíveis de energia, que foi uma queda forte, intensa, localizada. A gente está vendo esse efeito acontecer para o consumidor final. Quando a gente vê isso, essa redução do IPI para produtos industrializados, a gente tem de fato um efeito difuso, acaba não chegando integralmente para o consumidor, porque a indústria, no geral, tem passado mais dificuldades do que os segmentos de commodities, e por conta disso, essa recomposição de margem acaba acontecendo, ou seja, a indústria acaba absorvendo um pouco dessa queda do IPI e acaba não repassando para o consumidor final, por conta desse enfraquecimento da indústria que a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos anos. Agora, o ponto central, né, Pri, é que toda essa bagunça tributária que a gente está vendo acontecer esse ano é uma oportunidade perdida que a gente teve em relação a fazer uma boa reforma tributária que conseguisse trazer homogeneidade de impostos em nível federal, estadual e municipal, e a gente está aí mais do que ajudando, a gente está distorcendo mais o sistema tributário no Brasil. Né? Além de distorcer, você está colocando aí também um perigo à frente, porque toda essa diminuição de arrecadação, no momento que a dívida ainda é elevada, você tem uma estrutura ainda de gasto público muito complicada, você coloca aí uma pressão fiscal para o governo federal, estados e municípios a partir do ano que vem muito grande. Então, o governo está fazendo toda essa bondade fiscal esse ano com desejo eleitoral, e quem vai pagar a conta é a gente também a partir do ano que vem. O que os economistas têm falado que o Vale Tudo está acionado, né? Então todos os gastos sendo feitos, medidas agora, mas uma preocupação grande para o que acontece para o ano que vem. Queria ainda falar sobre essa questão do IPI, sobre essa discussão da Zona Franca de Manaus, que é uma velha discussão, uma antiga discussão sobre se esses incentivos tributários para a região fazem sentido, não fazem, mas fato é que os empresários e também até a população local estão relatando que isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Empresas já estão reduzindo os investimentos na região e algumas, inclusive, estão deixando a Zona Franca de Manaus. Quais são os impactos para a região, Sérgio? Como que fica essa disputa aí que acontece entre os estados? Como que você vê toda essa questão? Pois é, essa questão da Zona Franca, de fato, é uma questão antiga da ótica de faz sentido ter uma Zona Franca em Manaus hoje, como ela foi feita lá décadas atrás, ou a gente precisa repensar a Zona Franca hoje como ela existe? Quer dizer, o tanto de incentivos e subsídios que a gente vê acontecer na Zona Franca hoje tem reverberado em termos de aumento de produção, de efeito para o consumidor final, né, produtos mais baratos e de melhor qualidade. A Zona Franca tem, de fato, proporcionado isso ou não? Eu acho que no futuro, além da discussão da Zona Franca em si, dentro da reforma tributária, que é um ponto que nas reformas que estão sendo discutidas no Congresso, ela se apresenta, a gente precisa repensar talvez a Zona Franca do ponto de vista não só de produção industrial tradicional, mas incorporar a ideia da Zona Franca numa questão ambiental maior, né? Tornar a Amazônia uma região de produção de produtos de inovação na questão ambiental e incentivos nesse sentido, nesta questão ambiental, de inovação na questão ambiental, talvez fizesse mais sentido nesse mundo em que a gente precisa ter a ideia de descarbonização e a gente precisa ter essa ideia de utilizar a Amazônia de uma forma mais inteligente. Então, ao invés de você ter incentivos para a produção industrial tradicional, repensar esses incentivos para eles se tornarem mais incentivos
para a questão ambiental, para produtos industriais que tenham relação com essa questão ambiental. Então, assim, não é só em si essa discussão tributária, mas a própria existência da Zona Franca, como ela é hoje, eu acho que a gente vai precisar repensar ao longo dos próximos anos também. Mas veja, isso é mais desejo de economista do que de fato realidade. A gente vai continuar tendo o sistema que tem hoje e não vai haver nenhuma mudança, infelizmente. E fato é que essas decisões que acontecem de supetão trazem muita insegurança jurídica, né? Esse acho que é um ponto de consenso entre os economistas. Mas queria também trazer um outro ponto aqui para nossa discussão, porque essa semana é semana de decisão de juros aqui no Brasil, né? O Copom, então, se reúne a partir de amanhã, traz uma decisão sobre a meta da taxa Selic na quarta-feira. Queria saber quais são as suas expectativas, Sérgio. No mercado, aumentaram algumas apostas ali de que pode ser o fim do ciclo de alta da Selic depois da decisão que foi considerada mais suave, das falas mais suaves do Banco Central americano. O que você espera aí para essa decisão dessa semana? Olha, Pri, já era minha expectativa há algum tempo que agosto seria a última, né? Havia aí uma dúvida, 0,25, meio ponto. Eu estou acreditando que seja meio ponto, né? A gente vai chegar em 13,75, mas já era a nossa taxa final já há algum tempo. Né? A próxima decisão seria muito em cima do processo eleitoral. Você tem aí um processo de desinflação que está acontecendo agora, apesar da piora da inflação do ano que vem, mas essa queda de commodities que a gente está vendo acontecer agora, justamente essa recessão mundial que está se acelerando, a gente viu isso acontecer com mais intensidade agora na economia americana, coloca de fato uma percepção de que, olha, talvez a gente chegou de fato no ponto final de alta da Selic, é agora em agosto, vai chegar em 13,75, o BC vai ficar com essa taxa pelo menos quase um ano, até metade do ano que vem, para conseguir trazer a inflação não só mais de 2023 para baixo, mas também 2024, né? Porque a gente começa a ficar um pouco mais preocupado, não só com o ano que vem, mas daqui 2 anos, né? A gente começa a ver taxa de crescimento começar a cair nas expectativas, taxa de inflação começar a subir em 2024. Então, o BC tem um trabalho longo aí pela frente para lidar com essas expectativas de inflação ainda crescentes, e para isso acontecer, para ele baixar essa expectativa, ele vai ter que manter a Selic alta durante um bom tempo. Mas 13,75 me parece uma taxa razoável para a gente conseguir fazer isso. Pode subir mais? Pode. Eu acho que não é durante o período eleitoral e talvez mais para o final do ano, mas aí vai depender do que for o resultado do ciclo eleitoral, do que o próximo presidente prometer em termos de política econômica. Aí você pode trazer mais riscos para o ano que vem, que pode fazer com que o Banco Central tenha que se movimentar de novo. Não é o cenário básico agora, mas infelizmente tem uma janela aí que a gente vai precisar ficar atento, especialmente no quarto trimestre desse ano. Pois é, uma discussão forte entre aumentar a taxa de juros para ancorar as expectativas da inflação, só que ao mesmo tempo com uma visão de que esse aumento dos juros não está sendo muito capaz de conseguir, de conter, né, o avanço da inflação, porque a gente tem uma inflação aí também muito formada por choque de oferta, uma dinâmica que acontece não só no Brasil, como em outros países. Queria que você tocasse nesse ponto, Sérgio, e também já falasse sobre como esses juros tão elevados, eles impactam a nossa economia e também o custo da nossa dívida pública, já que vários especialistas, você é um deles, mas outros também, têm já falado que para o ano que vem a situação vai ficar bem complicada, aumentou o bloqueio dentro do orçamento, tem uma perspectiva aí de que o teto de gastos não deve sustentar. Tem gente que fala que não existe mais teto de gastos, já não existe mais para 2023, então nem se fala. Quais são as suas perspectivas em relação a isso? Pois é, Pri, olha o tanto de risco que você está colocando no cenário, todos os riscos corretos e que estão presentes e que vão piorar muito o cenário de inflação no ano que vem, né? Nesse cenário, se a inflação foi de oferta ou foi de demanda, né, no processo inicial, o que gerou essa inflação mais forte que a gente tem agora, ela deixa de ser nesse momento uma questão, porque a gente está falando de uma inflação que ainda está muito elevada e que, veja, não é só mais commodities que está subindo, como estava subindo com intensidade no início desse ciclo, desse processo de alta. A gente vê a inflação de serviços, por exemplo, começar a subir com mais intensidade. A cada mês a inflação de serviços está acelerando com força. E aqui, obviamente, a questão não é só um processo de choque de commodities que está acontecendo. Você tem uma inflação que está se espalhando. Sempre o problema que a gente tem com inflação, seja começando com o choque de oferta ou com o choque de demanda, é essa inflação se espalhar para outros itens, ela começar a ficar mais difusa e impactar outros itens dentro do IPCA, que é o que nos preocupa e é o que está acontecendo. Então, tudo bem, o choque foi de oferta, mas tem uma inflação muito forte agora que não tem jeito. O BC está sozinho, é ele que precisa lidar com isso. E é o que a gente vai acabar vendo acontecer ao longo dos próximos meses. O BC vai ter que fazer o trabalho de baixar essa expectativa de inflação mesmo.
É uma fala recorrente, né? Com o fiscal não ajudando, ou seja, o aumento de gastos descontrolado não ajudando a conter expectativas de inflação, o Banco Central está sozinho nessa tarefa, resultado aumento de juros que é ruim para todo mundo, menos para os cientistas, né, que acabam ganhando com esse aumento de juros. Sérgio Vale, especialista CNN em economia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, uma ótima semana. Bom dia, Pri, até a próxima. Valeu.